Bora. 500 dias com ela estragou a cabeça de uma geração inteira no amor. Canal profundo. E é isso aí. 500 Dias com Ela é um filme, no mínimo, complicado. Tom, um escritor frustrado que trabalha criando frases para cartões comemorativos, se apaixona perdidamente por sua colega de trabalho, Summer, mas não é correspondido da maneira que esperava. A história acompanha os altos e baixos dos 500 dias que eles passaram juntos, ou pelo menos próximos. Mais do que isso, o filme se tornou um marco da cultura pop mundial, inaugurando uma geração inteira de jovens hipsters com fixação por indie rock, coisas vintage e garotas com franja. Mas por trás dessa estética cuidadosamente construída, o filme trata de algo muito mais profundo. A complexidade dos relacionamentos, as expectativas perigosas que criamos, a dor inevitável das perdas e, principalmente, a eterna ilusão do homem moderno de encontrar o amor verdadeiro em meio ao caos emocional da sua vida adulta. E curiosamente, o filme sofre de um fenômeno incomum. Cada vez que você assiste ao longo da vida, ele ganha um significado completamente diferente. Sempre moldado. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu tinha uma ideia de 500 dias com ela quando eu assisti pela primeira vez, de ficar ao lado do cara. Aí, na segunda vez que eu assisti, eu já tava um pouco adulto e fiquei, pô, na verdade a garota nunca quis andar com ele e tal. Ela tem as suas próprias escolhas, e é isso aí. Aí eu fiquei do lado dela. E aí, na terceira vez que eu assisti, porque eu tava com saudade de ver um filmezinho de comédia romântica, eu fui assistir esse. Eu pensei assim, eu quero que os dois se danem, entrem dentro do outro e explodam. É isso aí. Porque a amargura chegou. A amargura, ela chega com a idade. Beleza? Fogos. Pelas suas experiências amorosas. Comigo foram 3 interpretações totalmente distintas. Uma aos 15 anos, outra aos 21 e agora a última aos 29. Mas afinal, o que exatamente mudou em mim e no filme ao longo desse tempo? Bora descobrir. Esse é o Aprofundo Pílula, sua dose certa para mudar a forma como você vê filmes e séries. Bom, não importa em que fase da vida eu esteja, a cena que brinca com expectativa e realidade continua sendo uma das mais icônicas. O Tom chega todo esperançoso na festa, achando que vai ficar com a Summer, só pra levar um tapa na cara da realidade. E o pior é que a vida costuma ser assim mesmo. Mas não com a Insider, que é tipo o contrário dessa cena. Porque o que você espera é o que você recebe. Camiseta que não precisa ser passada, que não marca suor, nem deixa mau cheiro. É tecnologia pra não te Nenhuma camiseta precisa ser passada, só quero deixar aqui. O amarrotado é a nova moda. Decepcionar. E de quebra você tem leveza, durabilidade e um estilo coringa que combina com qualquer ocasião. Com o look da Insider, expectativa e realidade meio que viram a mesma coisa. E agora no inverno, uma boa dica é a versão de manga longa da Tech T-Shirt. Aproveita que tem cupom de 15% off. É só clicar no link da descrição que ele já ativa no seu carrinho automaticamente. Então bora lá e chega de desilusões, pelo menos com a sua roupa, com a Insider. O Lucas, de 15 anos, assistiu esse filme pela primeira vez na sala com os pais, com um DVD alugado. Claro que, naquele momento, o filme me fisgou completamente. E como é que não fisgaria? Era sobre aquela ideia irresistível do amor avassalador, obsessivo, que parece consumir cada pensamento seu. Aos 15 anos, você não tá interessado em saber se o seu crush tem os mesmos objetivos de vida que você. Não importa se as suas personalidades combinam, se os gostos são complementares, nada disso. Se a pessoa gosta da mesma banda que você, já é motivo suficiente. Aliás, não só suficiente. É praticamente um sinal divino. Meu pensamento era, gosta de Beatles, de Green Day, de Panic! At the Disco? É claro que é minha alma gêmea, né? Não tem jeito. E ao longo do filme, eu fui me identificando cada vez mais. Só andava com as roqueiras. Eu comprei um Spike pra andar. Era de couro e aí tinha aqueles espinhos, né? Os Spike. E eu ia pra escola com isso. No cu de mesquita, usando um Spike de couro.
me sentindo roqueiro, pô, tava com o pulso todo inchado e assado e, nossa, cara, que a adolescência é uma merda mesmo. Minha conclusão adolescente e imatura era simples. Mulheres são complicadas, um verdadeiro mal necessário. Eu até queria citar aqui uma frase de um filósofo contemporâneo, o mendigo Givaldo. Sou um homem amante das mulheres. Eu com certeza sei que delas viemos, para elas vivemos, com elas sofremos e depois morremos. E era exatamente assim que eu pensava com 15 anos. Tudo em 500 dias com ela parecia mágico e alternativo aos olhos de um adolescente. Os vinis, a trilha sonora recheada de indie rock que estava explodindo naquela época, o amor não correspondido. O filme parecia ter sido feito especificamente pra mim, compreendendo cada frustração juvenil. Tudo que eu queria era uma menina de franja que topasse andar de mão dada na praça e gritar... Mas naquela época, na minha cabeça, a Summer era claramente a vilã. Uma pessoa sem coração. E o Tom? Um romântico, incompreendido, injustiçado pelo destino. Exatamente. Depois que o filme terminou, com 15 anos e zero maturidade emocional, eu saí da experiência com uma certeza absoluta. Summer estava errada, Tom estava certo, e garotas indie eram a pior coisa que poderia existir na vida de alguém. Aos 21 anos, 6 anos depois, eu resolvi assistir o filme de novo. Eu tava recém-saído de um relacionamento relativamente longo e queria, na verdade, uma boa dose de sofrimento pra curtir aquela fossa em paz. Mas dessa vez a minha cabeça explodiu. Eu não conseguia acreditar no que eu tava vendo. Aquilo era o mesmo filme? Eu baixei alguma versão alternativa reeditada? Não é possível, porque agora... tudo parecia diferente. A Summer estava claramente certa. Desde o começo ela avisou que não queria nada sério, que não acreditava em relacionamentos convencionais. Era isso aí. Caraca, o Tom concordou com tudo, sem tamo juntinho, Lucas. Eles tamo nunca juntinho. definiram uma relação séria, então, tecnicamente, Exato. ela poderia fazer o que quisesse. E mais, Exatamente. Tom se revelou um completo imaturo. Meu Deus, como assim ele buscava conselhos amorosos com uma criança? Tóxico. Descontava sua frustração quebrando prato? Não dava pra aceitar isso. Meu amigo, vê se supera, tá? Tem literalmente bilhões de pessoas no planeta, por que ficar obcecado por uma só? Eu lembro claramente que aos 21 anos, a postura emocionalmente infantil do Tom me deixou muito irritado. Tudo me incomodava profundamente. Ele surtando em público, desabafando sobre a ex no meio de um date com outra garota, achando linda a própria fossa com aquele cabelo desajeitado e o visual desleixado. Sério, não tinha como defender. Portanto, a conclusão que eu tirei aos 21 anos de idade foi completamente diferente da que eu tive aos 15. Summer estava certa. Ela deixou muito claro sua independência e as suas regras desde o início. Tom era um garoto iludido, vivendo num mundo fantasioso que ele mesmo criou. E naquele momento eu tinha certeza absoluta de que garotos indie eram a pior coisa que poderia acontecer na vida de alguém. Ainda são, tá? Antes de Recado. falar- Garotos indie e garotas indies são a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Gostem de pessoas que curtam Michael Jackson. Da minha percepção atual, a gente precisa entender que 500 dias com ela marcou uma era muito específica da internet, a era Tumblr. Pra quem não pegou essa fase, o Tumblr era uma plataforma de blogs extremamente visual, onde adolescentes Eu não e jovens tinha, eu adultos não fui do podiam Tumblr, não. expressar sua Eu não fui do identidade Tumblr. através de imagens, textos Muita gente curtos. foi do Tumblr, muita gente virou... Olha aí, o Tumblr foi pra muita gente o começo de ser TI, né? Que mexia com HTML, mexia com essas coisas assim. Aí a pessoa começou a gostar. Aí hoje, também, a pessoa que mexia em tudo no Tumblr, fazia tudo pelo Tumblr, não consegue... pesquisa Google na barra do Google, às vezes. Acontece. E uma estética cuidadosamente construída. Era uma espécie de Pinterest com crises existenciais. E tudo lá tinha um estilo próprio, um filtro específico. Fotos granuladas com luzes piscando no quarto, paredes decoradas com fotos Polaroid, pisca-piscas no teto, frases existencialistas sobre amor e solidão, escritas com fontes elegantes sobre imagens em tons pastéis, Starbucks na mão, tatuagem fake de bigode no dedo e, claro, roupas que pareciam ter saído diretamente de um brechó dos anos 70. O Tumblr era basicamente o paraíso dos jovens indies e hipsters que amavam tudo que era retrô, vintage, alternativo e melancólico. E onde entra o 500 dias com ela nisso tudo? Bom, o filme não apenas refletia essa estética, como ajudou a defini-la. O jeito despretensioso da Summer com seus vestidos retrô,
cabelo cuidadosamente bagunçado e gosto musical alternativo, virou praticamente um padrão para toda uma geração. Garotas com franja e garotos com cardigan passaram a povoar os sonhos e timelines de milhares de adolescentes ao redor do mundo. Esse filme ajudou a consolidar uma ideia muito específica do que era ser jovem e alternativo no começo dos anos 2010. Então, não foi só um filme, foi uma cartilha emocional e estética. Caraca, ele nossa ensinou, senhora, me remeteu muito a essa época, 2009, 10, 11, onde eu estava mergulhado no Orkut fake, nas agências de famílias fake, agências de amigos fake, balada fake. O que eu tava fazendo da minha vida, meu Deus do céu, cara? 15 anos isso não pode acontecer de novo. Inspirou e moldou não pode acontecer toda uma geração, mas se voltar o fake, resumindo perfeitamente o espírito daquele tempo. Viver intensamente, amar com melancolia e compartilhar tudo isso com fotos com filtro, acompanhadas de uma frase poética. Se você viveu isso, sabe exatamente do que eu tô falando. E se não viveu, acredite, foi assim mesmo. What are you doing? New Year's Eve. Foi em meio a essa nostalgia que em pleno 2025 eu resolvi assistir 500 Dias com Ela pela terceira vez. Aliás, eu reagi a esse filme inteiro numa live com a minha amiga Fabrícia. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição ou o link do vídeo, se o vídeo já estiver no ar, pra você assistir, porque ficou muito bom e vai ser um ótimo complemento desse vídeo. E agora, mais uma vez, tudo parecia ter mudado. Eu finalmente consegui assistir ao filme percebendo todas as nuances que ele realmente oferece. E aproveitando cada camada dessa obra-prima disfarçada de comédia romântica indie. A primeira coisa que me caiu como uma verdade incômoda: Tom nunca esteve apaixonado pela Summer. Ele estava apaixonado por uma ideia. A fantasia de que uma mulher encantadora, diferente, mágica, surgiria na vida dele para resolver tudo que ele não conseguia resolver sozinho. Que ela seria o estopim para ele sair do emprego frustrante, virar arquiteto, amadurecer emocionalmente, encontrar um rumo. Mas a Summer também projeta, e muito. Ela se esconde atrás da sua independência emocional como uma armadura. Usa esse discurso como proteção, mas nunca deixa muito claro onde começa a leveza e onde termina a irresponsabilidade afetiva. Em vários momentos do filme, ela alimenta a relação sem se responsabilizar por ela. Diz que não quer nada sério, mas age como se quisesse. Traz o Tom pra perto quando se sente sozinha, é o que eu tô falando. E afasta quando se sente entra segura. Um dentro do outro e exploda. Mas confusa. E talvez o problema não seja o fato dela não querer um relacionamento, mas sim não saber lidar com a intimidade que, inevitavelmente, surge. No fundo, Tom e Summer são dois espelhos trincados tentando refletir um ao outro. Nenhum dos dois tem maturidade emocional para sustentar o que estão vivendo. Eles confundem paixão com propósito, companhia com cura, desejo com destino. E mais do que isso, eles tentam construir um relacionamento sem antes saber quem eles são individualmente. E aquela frase que o Tom diz no final, de que nunca vai entender como Summer, que dizia não querer nada sério, acaba se casando com outro cara. Bom, Tom, talvez ninguém tenha te explicado isso ainda. Ela não queria nada sério com você. E tudo bem, só que dói. O filme brinca com o arquétipo da Manic Pixie Dream Girl, essa personagem feminina, excêntrica e espontânea, que aparece só pra tirar o protagonista. Meu filme favorito aí. Meu filme favorito na vida. Brilhantemente sem lembrança. Masculino da monotonia. Mas se você reparar bem, 500 Dias com Ela faz algo brilhante ao subverter esse clichê. Summer não está ali pra salvar o Tom. Ela tá perdida também. Ela é um ponto de interrogação, não uma resposta. E é justamente por isso que esse filme trata dois adultos, com conta pra pagar, empregos estáveis e uma suposta autonomia, como se fossem adolescentes descobrindo o que é o amor pela primeira vez. Porque, emocionalmente, eles são adolescentes. O drama que vivem é a primeira grande decepção amorosa de quem ainda acredita que o amor precisa fazer sentido. Agora imagina se os dois simplesmente fizessem terapia. O filme duraria 10 minutos e seria mais ou menos assim: eu não quero nada sério, tá? Ah, mas eu estou procurando um relacionamento sério. Poxa, então melhor a gente não ir pra frente com isso, né? É verdade, senão vamos acabar nos machucando.
Talvez essa Acabou. seja a É maior isso aí. mágica de 500 Dias com Ela. É extremamente difícil fazer uma obra que converse tão bem com uma geração inteira, gerando debates tão intensos, opiniões tão divergentes e debates tão únicos. No fim, o filme é sempre o mesmo. Quem muda somos nós. E é exatamente por isso que ele permanece tão atual, tão relevante, gerando memes e discussões até hoje. A cena do expectativa versus realidade é impecável e genial até hoje. Quem sabe daqui uns 10 anos eu não faça mais um vídeo desse e eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar da minha percepção. Mas hoje eu penso que o Tom tava errado. E a Summer também. Todo mundo de algum jeito tá errado porque é impossível decifrar o código-fonte de um relacionamento perfeito. E a única coisa que eu tenho certeza é: nem garotos indie, nem garotas indie. Na real, entrar num relacionamento achando que você tá num filme indie é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Exatamente. Exatamente. Não acho que a vida é um filme, tá? Não acho. Mas bem que poderia. Se a minha vida fosse um filme, ia ser o filme mais chato da história. Mas eu ia ter poder. Certamente. Não, mentira, não é a pior coisa que poderia acontecer na vida de alguém, né? Pode acontecer coisa muito pior que isso. Eu só precisava de uma frase de efeito pra terminar esse vídeo, tá? Então, fica aí com um conselho de verdade. Aí, ó. E aí, meu nome é Lucas Seixas, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Valeu, Lucas! Bom vídeo do nosso querido Aprofundo. Mais um bom vídeo do nosso querido Aprofundo. Valeu. Curtem, compartilhem aí. Se inscrevam no canal Aprofundo também. Se inscrevam aqui também, por favor, que eu tô precisando. E é isso aí. Mais um vídeo pra conta. Tamo junto. E assistam 500 Dias com Ela. Valeu.